E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. No vídeo de hoje, nós iremos aí finalizar o livro de 1 Samuel, capítulo 31 e também, meu Deus, capítulo 30 e o 31. Sempre que eu falo de trás pra frente, gente, eu não sei, mas não sei. Davi vence os amalequitas. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens, adultos e jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Meu Deus! Já havia sequestro naquela época já, né, pessoal? Nem sabia disso. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam-se com exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que foi esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Olha a sabedoria do cara, rapaz. Né? Sabedoria é essa que vem de Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento, nem bebida alguma, nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertence e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias, mas nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: juro-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou, desde a alvorada até a tarde no dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas.
Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia diante do outro gado, e exclamavam: esse é o despojo de Davi. Davi divide os despojos. Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e os soldados que estavam com ele. Ao se aproximarem com sua tropa, Davi os saudou, mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram: visto que eles não vieram conosco, e é justo que nada dos despojos que conquistamos lhes deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estás desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra e a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Façam-se, portanto, a divisão equitativamente. Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo as suas cidades, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé, aos de Betel, aos de Ramote do Sul, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifimote e aos de Estemoa, aos de Racal e aos da cidade dos Jeramelitas, e aos da cidade dos Queneus, aos de Orma, aos de Coraza e aos de Atasse, e aos de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam pousar. Cai Israel e Saul é suicida. Cai Israel e Saul é suicida. Cai Israel e Saul se suicida. Foi. Meu Deus. E aconteceu que em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul, os três. A batalha agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembanha a tua espada e transpassa-me, para que não venhas esses incircuncisos e antes de me matar, me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então, imediatamente Saul puxou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se de igual modo sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado de seu rei. Assim que sucedeu que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia, quando os israelitas que estavam no outro lado do vale de além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e estabeleceram suas moradias nelas. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram o seu cadáver
decepado da cabeça, nas muralhas de Bet-seá. Quando os habitantes de Jabes de Gileade tomaram conhecimento do que os filisteus haviam feito a Saul e a seus, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-seã, tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e os levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. E aqui nós finalizamos o primeiro livro de Samuel. No próximo vídeo vai entrar no livro de 2 Samuel, beleza? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.